Eu acho que você tocou num ponto fulcral, primeiro um que eu vou explorar mais à frente, que é realmente cada caso é um caso, né? Eu tenho que fazer esse cotejo, né, da deficiência, da funcionalidade para o tipo de atividade que ele poderia desenvolver ou já desenvolveu. Importantíssimo é o efeito deletério que o tempo tem sobre o nosso corpo, porque uma determinada deficiência, ela tem um impacto quando eu tenho 2 anos de idade, outro quando eu tenho 20. Quando eu tenho 40, que eu tenho a minha musculatura talvez na sua integralidade, talvez ela impacte bem menos. Mas quando eu tenho 50, 60, que vai havendo aquele movimento de o corpo ficar sarcopênico, né, perder Isso. musculatura, eu posso ter um impacto muito mais danoso, muito mais dantesco do que era antes, não é isso? Isso, com certeza. É, tem até um perito aqui que fala, né? Depois dos 40, se você fizer uma ressonância na sua coluna, vai ter discopatia degenerativa. Vai ter alguma coisa, tá? Não vamos dizer que vai ter alguma coisa que incapacite ou que tenha impedimento para você conseguir o benefício, mas degeneração começa a ter. É o processo natural de envelhecimento. Não tem como a gente fugir disso, infelizmente. Nós temos um tema da TNU, que é o tema 173, que fez ser reformulado a súmula 48, para fixar o entendimento que esses 2 anos do impedimento de longo prazo pode ser contado do histórico da doença até o prognóstico da possível, com a expectativa da possível cura. Às vezes a pessoa para se curar, eu peguei um caso essa semana. O senhor tinha hiperplasia prostática e ele estava usando uma sonda de tão grande que estava e ele não conseguia urinar, só que ele só tinha 1 mês de impedimento. Mas aí dizia que ele tinha que fazer uma cirurgia. Mas a cirurgia é pelo SUS. A minha pergunta, ela vai aqui permear o direito e a saúde e a política pública. Afinal de contas, como é que eu posso argumentar, se é que eu posso, claro, que a gente não quer mentir, não quer fingir, a gente quer a verdade, né? Mas o sistema único não consegue albergar todas as demandas. Então, como é que eu posso argumentar numa manifestação para impugnar o laudo ou para o juiz ficar ciente que o SUS tem uma fila? Como é que eu posso argumentar e qual o prazo que eu poderia suscitar essa possível realização da cirurgia do SUS? Também depende de cada caso, cada cirurgia, ou realmente a gente pode dizer que não tem prazo, que o sistema único realmente é deficitário? Como é que a possibilidade de recuperação devido a uma cirurgia que vai ser realizada pelo SUS pode impactar a contagem dos 2 anos baseado no tema 173 na súmula 48? Olha só, professor, é o seguinte, acontece demais, né, esses casos. Primeiramente, como eu falo para todos os advogados, até em sala de aula, né, quem trabalha com BPC ou benefício por incapacidade, a gente tem que saber um pouquinho da evolução da patologia do nosso cliente. Não tem como fugir, tá? Ah, mas eu não sou médico, mas você tem que saber o que é que é. Professor Tiago vai ter que saber o que é uma hiperplasia prostática. É o que? A próstata dele está grande. E é o quê? Provavelmente um tumor. Ninguém sabe se é benigno ou se é maligno. Primeiramente, o que era que eu ia fazer nesse caso concreto? Eu ia ver realmente os exames dele, se era benigno ou maligno. Se for maligno com metástase, já está comprovado aí, tá? O impedimento de longo prazo. Não tem como. Porque provavelmente vai estar na próstata e vai estar em outros órgãos, tá? Além disso, após a cirurgia, inclusive meu tio fez uma cirurgia de próstata, ficou um tempão com sonda mesmo assim, depois mesmo tirando, né, o tumor da próstata. Então ele ficou um tempão de sonda e ficou um tempão acamado, tá? Então, isso aí também eu colocaria com base na literatura médica. Por quê? Por exemplo, uma fratura, vamos dizer, na literatura médica, tem falando que se você tiver uma fratura de fêmur, tá? Teve uma fratura de fêmur sem complicação, você vai se curar em 6 meses. Na literatura médica, sem nenhuma complicação. Nessas cirurgias de tumores são bem mais complexas. Eu não posso estimar uma data de melhora total. Não tem como. Até porque tem pessoas que têm problema de próstata, inclusive tem outro familiar meu que atinge o rim, que já começa a fazer hemodiálise. Então, aí também está caracterizado o impedimento. Então, o que era que eu poderia fazer? Pode questionar ao perito, certo? O tempo de que o SUS vai conceber essa cirurgia, que é impossível ele também saber,
né? Porque a gente sabe que 5 anos, às vezes o paciente até morre e não se realiza essa cirurgia, tá? Como também o prognóstico da doença. Mesmo que seja benigno, que tire, ele vai ficar com impedimento. Não tem como. Não é a mesma coisa. Tem pessoas que têm hiperplasia de próstata e tira aquilo ali, tem que amputar. Então, como eu lhe disse, cada caso é um caso, só que a gente tem que estudar também um pouquinho da doença. Não dá para impugnar um laudo, eu sempre falo isso, não dá para impugnar um laudo pericial só com termos jurídicos, professor. Não dá. Tem que colocar um pouquinho também de conhecimento técnico. E isso aí a gente pode pesquisar em sites que são confiáveis, como o Google Acadêmico, como o Cielo, ou até alguns sites que são mais fáceis. Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, tá? Então tem cartilhas das patologias que dá para você impugnar um laudo tranquilamente. Dá para o advogado desenrolar e conseguir impugnar nessa parte técnica também, tá? E sempre, nessa questão de impugnação, sempre colocar quesitos de esclarecimento, tá? Para o perito, para provocar o perito. Muitos advogados fazem uma impugnação lindíssima, 90 páginas de impugnação, e não colocam quesitação de esclarecimento. Então, às vezes, o perito nem responde. Ele não é obrigado a responder, tá? Eu faria dessa forma. Perfeito, maravilha. E essa impugnação, ela é crucial para alguns benefícios, né? Porque do mesmo jeito que às vezes, né, os juízes julgam assim lote, né, naquela esteira de produção, às vezes o médico perito também está na esteira de produção, tem uma legislação ali igual para todo mundo, quando na verdade as peculiaridades da doença ou da deficiência e a vida que a pessoa tem, ela é muito importante para poder delinear um quesito específico, né?